Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, contaremos a história de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Casamenteiro, como também é conhecido. Também falaremos o porquê ele ficou conhecido por esse nome de Santo Casamenteiro. Fernando Antônio de Bulhões, como era seu nome de batismo, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. Pertencia a uma família nobre e financeiramente rica. Era o filho único de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira. Foi educado em Coimbra, tornou-se membro da Ordem de Santo Agostinho e foi ordenado sacerdote aos 25 anos de idade. Nesse período, a fama de Francisco de Assis já percorria Portugal e praticamente toda a Europa. E em 1220, chega a Coimbra 5 relíquias de mártires franciscanos que foram mortos em Marrocos, e como o sangue dos mártires nunca caiu na terra em vão, o jovem Fernando de Bulhões despertou o interesse de entrar para a ordem, virando um frei franciscano. Foi então que Fernando de Bulhões adotou o nome de Frei Antônio e partiu para Marrocos, mas problemas de saúde o obrigaram a voltar à Europa e ele precisou recomeçar a vida. Até que foi morar na Itália, onde encontra Francisco de Assis, pessoa por quem ele tinha uma enorme admiração. Depois do encontro foi designado para lecionar teologia aos frades de Bolonha. Com apenas 26 anos de idade foi eleito provincial dos franciscanos do norte da Itália. Tal fato foi um marco, devido à sua pouca idade para tamanha responsabilidade. Chegou a ser enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem dos franciscanos com Papa Gregório IX, que ficou muito impressionado com sua inteligência e conhecimentos acerca da religião católica. Antônio aceitou o cargo de provincial dos franciscanos, mas não permaneceu nele por muito tempo. Sua verdadeira vontade era pregar pelas vilas e cidades atendendo aos pobres e necessitados. Assim percorreu várias regiões da Itália e do sul da França. Chegou a ficar por 15 meses como um eremita no Monte Paulo. Fazia peregrinações entre os mais necessitados e em suas pregações chegou a falar para mais de 30.000 pessoas. Sendo usado por Deus durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos e coxos eram curados. Santo Antônio é um dos santos que em vida realizou mais milagres, recebeu a visita do menino Jesus, curava doentes, reconstituiu um pé decepado, pregou para peixes, fez um morto falar para inocentar o seu pai. Enfim, são tantos milagres que seria necessário um vídeo inteiro, só para descrever seus milagres mais conhecidos. Certa vez alguns incrédulos resolveram tentar matar Antônio envenenado. Eles o convidaram para comer com eles, dando como pretexto debater alguns artigos da fé. E como Frei Antônio adorava os evangelhos, ele jamais se negava a comparecer a essas disputas e polêmicas. Então eles colocaram diante de Antônio, entre outros pratos, um que continha um veneno mortal. Mas antes que ele tocasse na comida, Deus o revelou da cilada, e ele repreendeu os incrédulos pela traição. E vendo que já era descoberto seu intento, eles não se abalaram, e responderam de forma debochada dizendo: sim, é verdade, esse prato tem veneno. Mas só colocamos aí, porque desejamos fazer um teste. No Evangelho, Jesus disse aos seus discípulos que ainda que tomassem veneno mortal nenhum mal sofreriam. E estamos querendo saber se és de fato um discípulo de Cristo. Então Antônio fez o sinal da cruz sobre aquele prato, e o comeu com apetite, saboreando a comida envenenada, como se fosse alimento saudável, e nada sofreu, deixando mais uma vez os incrédulos, confusos e assombrados. Outra vez Antônio vinha de uma viagem carregado e muito cansado, quando encontrou no caminho um carroceiro, que levava consigo no veículo um homem adormecido. Antônio trazia nas costas alguns víveres que ele tinha recebido de esmola para o sustento da comunidade. Então ele pede para o carroceiro levar na carroça aquela carga que ele trazia nas costas, mas o carroceiro, de modo rude, respondeu que não podia, porque estava conduzindo um defunto na carroça. E Antônio acreditou, rezou para o descanso da alma do falecido e continuou seu caminho. No entanto, para espanto do carroceiro, mais tarde, quando foi acordar o amigo, que achava que estava apenas dormindo, o encontrou realmente morto. Cheio de arrependimento, foi em busca de Frei Antônio e prostrou-se aos seus pés pedindo perdão por ter mentido para ele.
Frei Antônio se compadeceu do homem, aproximou-se da carroça, e depois de uma curta oração, fez o sinal da cruz sobre o cadáver, e o ressuscitou. Antônio era implacável contra os opressores dos fracos, e contra o clero que não vivia de acordo com as regras. Grande parte dos sermões de Santo Antônio foi preservada, o que, associado à sua reputação de grande erudito em assuntos bíblicos, fez com que a Igreja Católica o incluísse entre seus doutores. Morreu em 13 de junho de 1231, com 36 anos de idade, em Pádua, na Itália. Por isso, ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Ele é também chamado de Santo Antônio de Lisboa, por Lisboa ser sua cidade de origem. Aconteceram tantos milagres após a sua morte, que 11 meses mais tarde, ele foi beatificado e canonizado. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX, na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo de canonização mais rápido da história da Igreja. Em 1934, foi declarado padroeiro de Portugal. E em 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Sua imagem é representada por um jovem com o hábito franciscano, segurando um lírio e carregando o menino Jesus. Essa imagem retrata o milagre de quando o menino Jesus o visitou. Protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos e protetor dos pobres. Resumindo, Santo Antônio é o santo dos milagres. Mas por que ele é chamado de santo casamenteiro? Segundo a história, Santo Antônio ficou conhecido como o Santo Casamenteiro, porque ele ajudava as moças financeiramente pobres a conseguirem um dote e um enxoval para o casamento. Mas o que é dote? Dote é um costume antigo, mas que ainda existe em algumas regiões do mundo. Consiste no pagamento de uma quantia em bens ou dinheiro, oferecida a um noivo pela família da noiva para acertar o casamento entre os dois. Certa vez em Nápoles havia uma moça, cuja família não tinha condições de pagar o dote. A jovem, desesperada e ajoelhada aos pés da imagem do santo, pediu com fé sua ajuda. Esse que milagrosamente lhe mostrou um bilhete que dizia para procurar um determinado comerciante na cidade. O bilhete dizia para o comerciante dar à moça moedas de prata equivalente ao peso do papel. Obviamente que o comerciante não se importou, achando que o peso daquele bilhete fosse insignificante. Mas para sua surpresa, foram necessários 400 escudos de prata, moeda portuguesa da época, para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento o comerciante se lembrou que outrora havia prometido 400 escudos de prata para Santo Antônio, e nunca havia pagado a promessa. Santo Antônio fez a cobrança daquele modo maravilhoso. A jovem pôde se casar de acordo com os costumes da época, e a partir daí Santo Antônio recebeu, entre outras atribuições, a de santo casamenteiro. Outra história que envolve a fama do santo é a de que uma moça que já havia perdido as esperanças de arranjar um marido, se apegou a Santo Antônio. Dizem que a mulher adquiriu uma imagem do santo e colocou-o num pequeno oratório. Todos os dias, a jovem colhia flores e as oferecia a Santo Antônio, sempre pedindo que este lhe trouxesse um marido. Mas passaram semanas, meses, anos e nada do noivo aparecer. Então, tomada pelo desgosto e ingratidão do santo, a moça arremessa a imagem pela janela. Neste exato momento ia passando um jovem cavaleiro, que é atingido pela imagem do santo. Ele apanha a imagem e vai entregar a jovem, essa que se apaixona por ele. E a partir daí, as moças solteiras que queriam se casar, começaram a fazer orações pedindo a ajuda do santo,